sobre esse novo tópico da disciplina, que seria o tópico sobre funções. Vamos ver como que são funções na linguagem Python, como serão utilizadas esse novo conceito para melhorar o desempenho na escrita dos programas de vocês, e o que isso pode otimizar o código em termos de funcionalidade e reescrita, principalmente. Nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, vocês aprenderam basicamente como atribuir variáveis, por exemplo, como fazer somatório, como realizar comparações, como estabelecer condições, fazer escolhas. Isso tudo vocês foram construindo ao longo da disciplina, conhecimento necessário para ir formulando os programas de uma maneira um pouco mais eficiente e tentando sempre com o objetivo de reduzir a quantidade de linha de código. Então essa seria, digamos assim, uma das formas que vocês teriam até então para que vocês possam otimizar esse código de vocês. Com o uso de funções, isso vai permitir mais ainda essa redução, pelo fato de que vocês vão adquirir habilidades necessárias a partir de então, de tal forma que vocês consigam construir código e esse código seja reaproveitado, principalmente em termos de funcionalidade que vocês vão dispor na programação que vocês irão implementar para a solução dos problemas. Então essa nova forma agora de vocês escreverem esse código de vocês, tanto quanto mais otimizado possível, isso de certa forma vocês já utilizam um pouco. Então esse conceito de funções ele não é inteiramente novo, ele já tem uma certa familiaridade, digamos assim, vocês já teriam, pelo fato de vocês já utilizaram algumas funções que são chamadas funções embutidas, ou funções previamente disponíveis para vocês utilizarem. Então vocês, a partir então do uso agora de uma forma mais precisa na construção dessas funções, ou seja, vocês vão agora poder escrever as próprias funções de vocês, não mais utilizar as que já têm disponíveis. Tá? Então, além disso, vocês poderão fazer modificação no código de vocês, e com o advento do uso de funções, vocês poderão fazer as alterações em trechos somente que forem necessários, sem ter que reescrever todo o código desde o início. Isso vai ficar mais claro começar a estudar esse conceito de funções, porque vocês vão ver que essa tarefa de ter que fazer qualquer alteração futuramente para alterar uma pequena funcionalidade do programa de vocês, isso agora vai ficar bem mais simples. Tá? Ou seja, se vocês até então tinham aprendido a escrever os programas de vocês do início até o final, e a cada alteração que fosse necessária ser feita para acrescentar ou até mesmo alterar alguma funcionalidade em particular no meio do programa, às vezes vocês gastariam algum tempo tentando verificar em que trecho se encontra aquela funcionalidade que vocês desejam alterar. Isso poderia dispor de uma demanda de tempo, dependendo da extensão da linha de código que vocês possuem. Então, com o uso de funções, isso praticamente passa a ser uma tarefa um tanto quanto mais assertiva e mais objetiva, no sentido de que vocês agora terão as funções ou as funcionalidades dos programas de vocês. A lógica como um todo agora ela vai ser subdividida em várias funcionalidades, e dependendo do que vocês desejarem fazer as alterações, essas funcionalidades elas estão separadas. Tá? Então, com o uso de funções, vocês vão
subdividir o programa de vocês em pequenos trechos, e se precisar fazer alguma alteração é só se concentrar naquele trecho em particular que vocês querem fazer as modificações, para então reescrever sem a necessidade de ter que fazer uma leitura do início até o final para fazer as alterações devidas. Antecipando um pouco o conceito de funções, é como se fossem programas à parte, separados, onde ao serem acionados eles desenvolvem funcionalidades particular, mas essas funções sozinhas elas não conseguem desempenhar ou resolver o problema como um todo. Elas precisam estar em conjunto com outros trechos do programa ou da lógica do programa de vocês, para que a gente no final obtenha os resultados esperados. Tá? Então é como se nós estivéssemos subdividindo a solução do problema em pequenos trechos, onde cada um em particular contribui com a sua devida importância, para que ao final todos em conjunto dê a solução final desejada. Tá? Então, algumas considerações, a gente vai ver depois na prática como isso se consolida, mas algumas considerações a princípio já vocês têm que estar atentos no uso de funções e observarem que quando vocês forem utilizar funções, primeiras coisas que você tem que ter em mente é quais os tipos de entradas elas necessitam, quais as informações que as funções vão precisar para poder desempenhar o seu papel e o que ela retorna após a sua execução. Então, como eu falei, isso vai ficar mais claro através de exemplos que eu vou mostrar a seguir ali. Mas fazendo uma analogia, é como se eu estivesse fazendo um projeto da construção de uma mesa. Tá? Essa mesa que está aqui, ela para ser construída, eu faço um projeto e atribuo o desenvolvimento ou a produção da mesa em equipes, onde uma equipe é encarregada de fazer a estrutura que vai apoiar a madeira e outra equipe é encarregada de fazer a prancha de madeira propriamente dita ali. Então, as duas equipes trabalhando, elas cada um desenvolve um pedaço da mesa, tá? Só que a mesa no final, para ser concebida, uma equipe só por si só não teria condições de entregar o produto final. Eu preciso das duas equipes em conjunto para que ao final eu tenha a mesa pronta. Então essa é a analogia mais ou menos que a gente faz em termos do uso de funções de um programa com um produto a ser concebido, a ser industrializado, por exemplo. Mas nesse processo de construção da mesa, voltando para a analogia, tem alguém responsável em fazer a gerência desse processo. Então, o responsável pela gerência do processo, ele determina, bom, agora a equipe que entrará em ação é a equipe que fará a parte construtiva referente à armação em ferro, em alumínio, seja o que for, para o apoio da mesa, tá? Ou do tampo da mesa. Aí o gerente do processo fica à espera de que essa estrutura fique pronta e pode já em paralelo também, por exemplo, acionar para que a equipe responsável pela construção do tampo também entre em ação. Quando as duas equipes tiverem suas partes conclusas, o gerente solicita para que o responsável pela armação entregue a sua tarefa. Na sequência, ele solicita para que o responsável pela construção do tampo entregue a sua tarefa e ele faz a montagem da mesa e entrega o produto final. Essa analogia ela é bem cabível no caso da execução de um programa subdividido em partes funcionais ou funções, né? Para que quando cada uma dessas partes funcionais forem acionadas,
e ao serem acionadas elas entram em execução e devolvem, regra geral, um resultado a ser passado para quem o chamou, que ao final esse gerente, né, da execução dessas diversas funções que constituem o programa possa de fato organizar essa lógica e mostrar o resultado final para o usuário ali. Como foi dito para vocês agora no slide anterior, isso vai ficar bem claro quando a gente estiver mostrando uma execução de um programa constituído de funções, passo a passo, que vocês vão poder observar bem essa ida e volta de chamada de funções e retorno dos resultados ali. Então, essas considerações que vocês têm que ter em mente é que uma função, quando ela é chamada, a ela, regra geral, pode ser que seja passado algumas informações para que ela tenha elementos para que realize o papel dela. E ao realizar o papel dela, ela retorna um resultado da execução ou do processamento daqueles dados que foram enviados a ela. Então, as primeiras considerações a serem observadas é quando se utiliza uma função, é que tipo de entrada ela vai necessitar, se houver, e quais informações que ela pode retornar. Tá? É importante também saber quais os tipos e estruturas de dados que serão passados para a função e o que ela retorna. Então, esses tipos de estrutura de dados, eu vou chamar uma função para ser acionada, de tal forma que essa função, para ser chamada, ela precisa de 2 valores do tipo inteiro, por exemplo, para que ela possa operar. E aí ela vai me retornar, após o processamento desses 2 valores inteiros, ela vai me retornar no valor inteiro também. Então, isso tudo, quando eu crio uma função, eu defino, e ao chamar eu tenho que ter essa preocupação de chamar a função passando esses valores ou esse tipo de dados para que ela possa operar. Tá? Além disso, os dados passados por uma função, eles tenham a sua, ou quando for o caso, né, nem sempre, às vezes quando a gente chama uma função, a gente precisa passar algum tipo de dado para a função. Tem funções que simplesmente são chamadas e sem passar nenhum dado a ela realiza o procedimento que ela tem que fazer. Mas quando houver passagem de valores para essas funções, normalmente esses dados a serem passados para funções são chamados de parâmetros. Então, esse é um termo que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas o ato de se chamar uma função passando alguns dados para que ela opere sobre esses dados são conhecidos como parâmetros. Tá? E quando ela retorna algum resultado proveniente do processamento desses dados, esses resultados são conhecidos tecnicamente falando como results, ou resultado, traduzindo ali, né? Então, uma função ela pode ser passado valores ou dados para que ela processe, e ela pode retornar valores provenientes do processamento desses dados para quem o chamou. Então, isso tudo eu tenho que estar atento, e a gente vai ver depois na sequência como isso é feito. Tá? Então, em nossa especificação inicial de projeto, de uma função, o que a gente tem que ter em mente ali? De preferência, escrever o que a função faz, o que ela necessita quando for ser chamado, o que ela necessita de parâmetros e o que ela retorna. Então, essa distinção é importante porque vocês podem estar construindo um programa hoje constituído de várias funções, e se vocês fizerem uma descrição detalhada sobre cada trecho ali relativo a cada uma das funções que fazem parte do programa de vocês, indicando bem claramente qual o papel daquela função, o que ela precisa, o que ela recebe de parâmetros para ela operar, para ela funcionar, o que ela retorna. Quando futuramente vocês retomarem esse programa, por alguma razão ficou parado, e vocês retomarem esse programa para fazer alguma alteração, vocês vão estar a par todas as informações pertinentes ao que a função precisa para poder operar,
e como ela funciona propriamente dita, ou seja, qual é o objetivo principal de ter aquela função no meu programa, por que eu escrevi aquela função no programa, o que ela faz na verdade ali, né? Qual é o papel dela dentro da lógica como um todo da solução do meu problema ali. Então é importante vocês terem uma descrição para que vocês futuramente possam retomar esse e entender a lógica de funcionamento do programa como um todo. Então vamos dar início formalmente à definição de funções, começando pelo comando que define uma função na linguagem Python. Então, se eu quero fazer uso de funções no meu programa, eu tenho que definir essa função, ou seja, a função a ser criada, ela possui um nome, isso é importante, e ela tem que ser precedida do comando def. Isso aí seria a abreviatura de definição, é o que define de fato a criação de uma função. Então, toda e qualquer função que eu possuo no meu programa, na linguagem Python, ela é precedida pela palavra ou pelo comando def. Tá? A palavra, esse comando, essa palavra def, ela é seguida obrigatoriamente pelo nome da função. Esse nome da função é similar ao nome de variável, vocês estão acostumados já a utilizar. Então a definição da minha função é comando def, que define uma função, seguido do nome da função. Abre um parênteses, e esse parênteses ele pode ter nada dentro, você pode estar vazio ou pode ter uma série de informações ali que define o que nós chamamos de parâmetros, aquilo que eu havia falado no slide anterior. Tá? Então esses parâmetros é o que caracteriza como se nós pudéssemos fazer também na verdade trata-se na verdade de variáveis locais de um pequeno trecho de programa que eu estou escrevendo, vai possuir as suas variáveis, tá? Então eu vou estar listando ali um conjunto de valores ou de dados que a função, ao ser chamada, espera receber para que ela possa operar. Falando assim em termos de conceito, parece meio um tanto quanto abstrato, mas vocês vão ver depois na prática um exemplo e isso vai ficar mais claro ali. Tá? E a definição da função ela é finalizada com 2 pontos. Tá? Esses 2 pontos, que é um caractere de terminação que indica ali o final da função. Após a linha subsequente a esses 2 pontos, eu devo utilizar aquele mesmo procedimento que foi utilizado para os comandos que vocês já viram, tipo de repetição ou de seleção, segue-se indentação para indicar que o bloco subsequente faz parte da definição da função ali. Então essa seria a forma como a gente cria uma função no nosso programa ali. Tá? Então a gente vai mostrar um exemplo aqui para vocês na prática, começando com uma função que recebe 2 parâmetros. Tá? Então como é que seria? Estou criando aqui uma função cujo nome é gerador underscore caractere. Então observem aqui, ó, tem o parênteses em branco. Nesse caso aqui o exemplo vai começar com uma função sendo definida que não recebe por enquanto nenhum parâmetro. Então ela vai definir, ela está sendo definida nesse instante, e a definição dessa função eu estou fazendo, e segundo essa definição, essa função não necessita de parâmetros para operar. Tá? E ela consiste do que? Linha subsequente tem aqui, seria comentários, por enquanto. Né? Tem uma variável que foi criada aqui, cujo nome é perfil, que é atribuída a essa variável uma lista vazia, tá? Um dicionário. Seguidos do comando de impressão, então print novo caractere, só uma mensagem de texto que vai aparecer. O que essa função faz? Estou definindo essa função.
Ao ser chamada, ela cria uma lista denominada perfil e mostra o string novo caractere. Só isso que ela faz, tá? E ao retornar para o programa chamador, que vai ver depois esse conceito, ela retorna a lista que foi criada. Então o que que ela faz? Internamente ela cria uma lista, imprime uma mensagem e retorna para o programa chamador essa lista que foi criada. Agora nós vamos ver como é que seria, né, se esta função que eu acabei de criar tivesse sido que ser acionada por um programa chamador, tá? Então, na maioria das funções, o que acontece é que elas operam sobre algum tipo de dado que normalmente é passado por um programa. Nesse caso aí que foi mostrado como exemplo, a função não vai operar sobre dado nenhum quando ela for ser chamada, porque não está na lista dentro do parênteses, não existe nenhuma informação de que quando ela é chamada ela precisa de algo para poder operar, tá? Então, quando há necessidade de passar informação ou dados para a função operar, essas informações têm que estar dentro daquele parênteses ali, tá? Então, para que as funções possam receber esses dados, então ela precisa internamente ter como se fosse um container, um local para guardar esses dados que são passados, tá? Quando ela é chamada. Sem isso não teria como operar sobre os dados. É por isso que se essa ideia de criar esse container para quando a função é chamada, ela é interessante, também é uma outra analogia. Então, como se estivesse voltando à analogia da mesa, quando o gestor da construção do produto da mesa, ele aciona a equipe que vai ser responsável pela construção da armação, ele passa todo o material devido, tá? E diz assim, ó, tá aqui o que vocês têm que fazer, essa é a planta de construção, esse aqui é o material. E aí a equipe de posse da planta vai fazer um passo a passo da construção da armação da mesa. Mesma coisa para o tampão, tá? Isso, regra geral, as funções, a maioria das funções ela opera dessa maneira, recebendo dados e retornando valores ali. No caso anterior, do slide anterior que eu mostrei para vocês, foi um caso em que não havia essa troca de informações entre o chamador e a função que iria receber dados para operar. Então, uma função que tenha uma certa autonomia. Ao ser chamada, ela faz aquilo que foi escrito em termos de funcionalidades para ela. Agora nós veremos a definição de uma função que tem como prerrogativa o fato de calcular a média entre dois valores, passado como parâmetro. Então nós vamos primeiro definir a função, dizer qual o papel que ela vai desempenhar, nesse caso aí seria o cálculo da média. Para calcular a média, a gente vai ter que criar dois containers para o recebimento dos valores, tá? Para o cálculo da média, é o qual a função se destina a realizar, ou seja, ela recebe dois valores, pega esses dois valores, faz a soma entre eles, calcula, divide por 2 e devolve o resultado. Então a definição da função para realizar o cálculo da média entre dois valores seria como descrito aqui. Primeiro começando pela palavra def, tá? Definição de função. Nome da função, média. Lista de parâmetros que ela possui, 2. Quando há mais de um parâmetro, pode ver um ou mais, eles são separados por vírgula, 2 pontos. Próxima linha, que faz parte ainda da definição da função, é uma variável interna à função, denominada auxiliar, que tem como prerrogativa aqui o fato de pegar os dois valores que serão recebidos. Aqui eu só estou definindo a função, ela ainda não está em execução, tá? Então eu digo, essa função, ao ser chamada, ela vai receber dois valores,
Um eu vou guardar no container A e outro eu vou guardar no container B. Vou pegar os valores que estão guardados nesses dois containers, fazer a soma entre eles e dividir por 2. Na sequência, eu vou retornar para o programa que o chamou o resultado dessa operação que foi escrita como sendo o corpo da função. Então a função ela é constituída basicamente de uma única linha aqui. Tem uma expressão matemática que faz o cálculo da média entre dois valores. Aí terminei com isso a definição da função, escrevi o corpo da função e a palavra return para indicar o final da minha função. Agora eu vou começar a escrever o que? O programa que a gente chama ou denomina de programa principal, que é quem vai acionar de fato a função quando o meu programa estiver em execução. Então todo e qualquer programa, quando ele começa a sua execução, ele começa sempre pelo programa chamado programa principal, tá? Por isso que o nome é principal. Quando ele encontra uma função, ele desvia a execução, a execução do programa desvia para o código da função e começa a ser executada a partir dali, tá? Então nesse instante eu vou agora descrever como é que seria esse meu programa principal. Então o programa principal, vocês podem notar aqui, ó, ele está numa coluna bem abaixo da palavra def, que seria onde foi feita a definição da função, e a função foi definida antes do programa principal. O que esse programa consiste? Ele consiste na criação primeiramente de uma variável denominada nota 1, que será a esta variável lido um valor do teclado, um string, que será convertido para real e atribuído a essa variável nota 1. Essa é a lógica. Depois eu tenho uma outra variável denominada nota 2, que a ela é atribuído também um outro valor que será lido do teclado, serve aqui é o comando input, e convertido para real. Tá? Então lê dois valores, ok? Converte para real e na sequência eu aciono a função média. De que maneira? Crio uma variável no meu programa principal para o recebimento do retorno da função. Isso é importante. Então vocês terem aonde guardar quando a função retornar algo ao ser acionada. Como isso é feito? Então essa variável média recebe o que? O retorno da função média passando como parâmetro nota 1 e nota 2. Tá? Então, e por último eu tenho a impressão, ou peço que seja mostrado, o conteúdo da variável média. Então, quando o programa chegar aqui nesta linha, eu já devo ter nesta variável que o cálculo média feito entre o conteúdo da variável nota 1 e o conteúdo da variável nota 2. E como é que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma: o programa começa essa execução a partir daqui, ó, nota 1. Depois, próximo comando a ser executado é esse aqui, uma outra atribuição. O próximo comando a ser executado é esse aqui, uma atribuição, mais acionando a função média. Nesse instante, a execução ela é desviada para o código da função e a função, ao ser acionada, ela será acionada passando como parâmetro o conteúdo da variável nota 1 e o conteúdo da variável nota 2. O que significa isso? Significa que quando a função começar a ser executada, esse container A aqui, ele irá assumir o conteúdo da variável nota 1 e o container B irá assumir o conteúdo da variável nota 2. Então, aqui foi descrito formalmente o comportamento da função. Só pega o conteúdo do recipiente A e pega o conteúdo do recipiente B e divide por 2. Obviamente, a cada chamada dessa função, esses valores vão mudando. Nesse caso aqui,
vai ser condicionado ao que o usuário digitar. Então, o que o usuário digitar é feito o cálculo da média. Quem que faz a cálculo da média? É a função. Então, ela só tem essa atribuição, calcular a média entre dois valores. Não importa quais valores sejam os valores que forem passados para ela, ela faz o cálculo da média e devolve esse resultado. Então, toda vez que ela for acionada, eu devo obrigatoriamente passar dois valores. E é sempre assim: o que está mais à esquerda, o A assume o valor quando da chamada, e o que está mais à direita, no caso nota 2, o B assume esse valor. Tá? Se eu mudar aqui esses valores de nota 1 nota 2, vai fazer o cálculo da média para valores diferentes. Ou seja, vai sempre fazer o cálculo da média rotineiramente ali. O cálculo em si, ele é descrito dessa maneira, não muda, mas os valores sim vão mudar a cada chamada. Então, a cada chamada os valores vão estar sofrendo alteração ali. Vamos ver como é que seria essa, digamos assim, essa descrição em termos funcionais. Eu vou mostrar passo a passo essa função e esse programa em execução para vocês verem claramente como é que é essa passagem desses valores, desses parâmetros, melhor dizendo, e o retorno dessas informações a serem mostradas. Então vou mostrar agora passo a passo como é que seria a execução desse programa, constituído de um programa principal e uma função. Então eis aqui o programa como um todo, né? Então temos a definição da função aqui, e aqui o programa principal. Como é que isso é diferenciado pelo interpretador? Pelo fato de que essa linha aqui, a primeira linha do meu programa, ela começa com comando def, ou seja, aqui define-se uma função. E observem que a segunda linha, né, do meu programa, após a definição do nome da função, ou da função propriamente dita ali, segue-se com uma indentação para indicar que todos esses comandos fazem parte da função que eu acabei de criar, denominada média. Então essa função é uma função cujo nome é média e tem como lista de parâmetros 2, são chamados parâmetros formais, tá? Que eu denominei de A e de B. Por que eu denominei de A e de B? Porque para internamente na função eu fazer referência a esses dois locais de armazenamento temporário de informações que serão utilizados quando a função for de fato chamada pelo programa principal. Então eu defino dois parâmetros mediante dois nomes, é como se fossem duas variáveis locais da minha função, tá? Então eu utilizo aqui A e B, questões formais, para indicar, eu faço uma operação com container A e faço uma operação com container B, como descrito aqui, e retorne um resultado que está nessa variável auxiliar aqui. Então é dessa maneira que nós definimos aqui os parâmetros da função e como eles serão operados, dados que serão obtidos a partir do programa principal, sendo que esses valores que são ditos parâmetros formais da minha função, eles serão automaticamente, né, substituídos por valores reais quando a função for chamada. Então vejamos aqui uma execução passo a passo para vocês entenderem melhor isso que eu acabei de explicar aqui. Começando aqui, vocês podem observar, tem essa tarja que aparece aqui sobre a primeira linha do meu programa. Isso sempre acontece nessa execução passo a passo, pelo fato de que o programa estaciona aqui, aliás, a execução estaciona aqui na primeira linha, mas não que ela será executada a partir dessa primeira linha. Então observe que a próxima linha do meu programa que será executada será a primeira pertencente ao programa principal, que é o que a gente vai ver agora a seguir aqui, tá? Então, próxima linha, ó, veja, daqui da linha 1 pulou para a linha 5. Por que para a linha 5? Porque a linha 5 é o início do programa principal. Então, toda e qualquer execução, ela começa sempre pela primeira linha do programa principal.
Então essa primeira linha do meu programa principal é uma entrada de um dado para ser guardado na variável nota 1. Então vamos executar essa primeira linha aqui. Aqui aparece a janela de interação do usuário. Eu vou digitar aqui um valor, né? Vamos supor que quero calcular a média entre 4 e 5, eu digito 4, no Enter. Próxima linha a ser executado é a linha 6, que é nota 2, recebe float, input, digite segunda nota aqui. Então eu vou pedir para que essa segunda linha seja executada. Aí eu digito 5, Enter. Então observe aqui a próxima linha a ser executada do meu programa, a linha 7, ainda dentro do programa principal. Então, ao pedir para que essa linha seja executada, agora preste bem atenção. O que houve nesse caso aqui? Houve um desvio, né, para a função média. Nesse instante, a variável A, ela assumiu o valor que tinha em nota 1, que era 4. Então a gente olhar aqui a janela das variáveis, aqui ó, nota 1, 4, nota 2, 5. Tá? Então, durante esse procedimento de execução, a variável A, que seria o parâmetro formal da minha função, ele assumiu o valor que tinha na variável nota 1 e B assumiu o valor que tinha na variável nota 2. Então, após esses papéis assumidos por A e B, é feito o cálculo, tá? A soma entre os dois valores, ou seja, 4 e 5, que são os valores que A e B estão assumindo nesse instante. Feita a soma entre os dois, dividiu por 9 e o resultado 4,5. 9 dividiu por 2, 4,5. Que aí foi a última linha que foi executada aqui. Esse print aqui. Então, print média. É só uma formatação que eu usei para mostrar o conteúdo da variável média como sendo 4 dígitos, sendo desses 4, 2 são para casas decimais, formato de número reais. Então é nesse vai e vem que se dá esse contexto do uso de funções. Então o programa começa a executar a partir da linha 5, linha 6, linha 7. Na linha 7 é feito o desvio para cá, a função é acionada, os parâmetros recebem ou assumem valores provenientes da chamada da função, feita a operação e retorna. Ao retornar, atribui automaticamente para a variável que foi concebida para o recebimento do retorno da função. Depois é só mandar mostrar o conteúdo dessa variável. Tá? Vamos fazer mais uma execução aqui para a gente ver passo a passo, ó, como é que se dá. Outro valor aqui, 6. Aqui está mostrando mais em detalhes o funcionamento aqui, mas vamos voltar para o código da nossa função. Está nesta aba aqui. Passou. Vamos lá. Tá? Então essa seria a forma como as funções
funcionam nesse contexto de um programa subdividido em tarefas agora, né, onde cada tarefa em particular é realizada por uma função. Então o que a gente tem nesse nosso programa bem... mas qual a vantagem de se fazer um programa, calcular a média, um programa simples como esse aqui, e utilizar esse conceito de funções? Aparentemente não teria assim grandes vantagens, mas é só em termos didáticos, para mostrar um programa bem pequeno, o uso de funções, construção de funções, funcionamento das funções, para que vocês possam, num contexto mais amplo, num programa mais abrangente, subdividir em várias funcionalidades. Cada funcionalidade ou cada trecho que realiza um determinado parte da lógica da solução de vocês subdividirem em funções, tá? E essas funções sendo depois gerenciadas ou sendo administradas ou chamadas, melhor dizendo, pelo programa principal, vão realizar a solução final do problema a ser resolvido aqui. Okay? Então, nesse contexto aqui, é um exemplo didático, né? Foi subdividido em uma única função, a função do cálculo da média, só para efeitos didáticos ali, para mostrar como é que se faz chamada de uma função, passando parâmetros. Nesse caso, houve a necessidade de passar parâmetros, porque eu quero que o cálculo da média seja feito segundo a iniciativa do usuário, ou seja, o usuário passará os valores e a função retornando o que ela operou sobre os dados, ela retorna para o programa principal para que o resultado seja mostrado no próprio programa principal, não na função. Poderia trazer o resultado para ser mostrado aqui no corpo da função, mas isso vai dependendo da lógica, dependendo do gosto de cada programador. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu chamaria de uma forma simplificada. Aquela função do slide anterior, ela pode ser reescrita de uma forma bem mais simples. Ali eu utilizei, naquela slide anterior, para escrever a função, fiz uso de uma variável, que eu chamei de variável auxiliar, interna à função, para dar suporte àquele valor de retorno. Mas eu posso reescrever o mesmo programa, utilizando aquele conceito de função também que foi mostrado anteriormente ali, de uma forma bem mais simples. Então vejamos como é que ficaria o mesmo programa. Praticamente o programa principal não vai mudar em nada, somente a função, que agora ela vai ser reescrita, vai ficar bem mais condensado. Então, vejamos como é que ficaria o formato final dessa forma um pouco mais simplificada de escrever funções, que também é possível. Criar a função, definição da função, e ao invés de utilizar, né, como foi feito no slide anterior, uma variável auxiliar, feito o cálculo da média com os dois parâmetros, retornou o conteúdo da variável auxiliar, eu coloco ao lado da palavra return o próprio corpo da função. Então eu vou, função da forma como ela está definida, ela recebe dois parâmetros, pega os dois parâmetros, faz a soma entre eles, o resultado dessa soma divide por 2, e o resultado de toda essa operação aritmética aqui retorna para quem o chamou. Então o programa principal ele vai ficar similar ao caso anterior, duas variáveis, nota 1 e nota 2, sendo atribuída a ela dois valores que serão digitados pelo usuário, chamada da função igual, não mudou nada, e pedir para que seja mostrado o conteúdo do retorno da função. Tá? Então não mudou nada, simplesmente eu reescrevi a função de uma forma mais simples, só para mostrar aqui para vocês que isso é possível. Eu posso botar após a palavra retorno uma operação aritmética como essa aqui. Então se eu chamar a função, né, por exemplo, agora utilizando ao invés de variáveis, como foi no slide anterior. No slide anterior eu chamei a função, passando como parâmetro duas variáveis, que foram
essas duas variáveis foram a elas atribuídos valores digitados pelo usuário. Mas eu posso também chamar a função, passar, por exemplo, dois valores constantes. Seria este caso aqui, ó. Então, média recebe média, que é o nome da função, passando como parâmetro 4,5. Então, neste caso aqui, quando a função média ela é acionada, o A vai assumir o papel, ou vai assumir o valor 4, e o B vai assumir o valor 5. É sempre nessa ordem. Primeiro mais à esquerda é atribuído ao A, e próximo mais à direita aqui, nesse parênteses, a chamada da função, é atribuída ao B. Então o A assume o valor 4, o B 5, faz a soma entre 4 e 5, divide por 2, no final a gente teria o resultado aqui também, no caso aqui 4,5. Tá? Seria 9 dividido por 2 ali. Vou mostrar esse resultado aqui, chamada essa função com parâmetros constantes aqui. Então eu posso passar variáveis, eu posso passar parâmetros constantes aqui. O fato é que quando a função ela é chamada, o A vai assumir um valor, o B vai assumir um valor, dependendo da forma como ela é chamada ali. Porque ela foi escrita dessa maneira. Ao ser chamada, ela espera o recebimento de dois valores. Tá? Sempre. Então, quando eu chamar a função, eu tenho sempre que chamá-la passando dois valores, separados por vírgula. Se eu não fizer isso, vai dar erro na hora de chamar. Passar só um parâmetro dá erro, porque ela foi definida ao ser chamada à espera de dois parâmetros. Então eu tenho que obedecer essa regra de definição. Tá? Um outro exemplo aqui é, por exemplo, se eu quisesse passar como parâmetro números randômicos, como é que seria um programa onde eu passaria para a função números randômicos aqui? Também é possível. A primeira coisa que eu teria que fazer é importar a função random, que faz a criação de números randômicos aqui. E essa função, o que ela faz? Ela, ao ser chamada, na verdade, ela gera dois números randômicos, faz a soma entre eles e retorna o resultado dessa soma entre esses dois números randômicos dividido por 2. Então essa aqui é uma função, né, que utiliza números randômicos para fazer o cálculo da média entre esses dois números randômicos. O que ela recebe como parâmetro? Nenhum. Então é uma função que foi definida quando for ser chamada sem o recebimento de parâmetros. Isso também é possível. E vocês já utilizaram funções desse tipo aí, que são as chamadas funções embutidas. Então eu defini uma função denominada média, faz o que? Esse aqui é o corpo da minha função, né? Então observe o que ela faz. Criei uma variável interna denominada sum, e aqui eu atribuí a variável i, que é uma variável que vai assumir valores que vai 0 e 1, ou seja, dois valores, para i variando de 0 até 1. Então for i in range 2, ou seja, os valores que i assume é 0 e 1. Faça o que? Soma, lembrando que isso aqui é aquela contração de soma, recebe soma mais random.randint. Random é o nome da função que eu importei. Então, ó, já, de certa forma, vocês já trabalharam com funções matemáticas, com funções, nesse caso aqui é a função randômica. Então é a função que eu quero trabalhar. Dentro desta, melhor, a biblioteca que eu quero trabalhar. Dentro dessa biblioteca tem uma função denominada randint, que ao ser chamada precisa de dois parâmetros. Nesse caso aqui são dois valores que definem o limite inferior e o limite superior para gerar um número randômico nessa faixa, entre 1 e 100. Foi eu que escolhi nesse caso aqui.
tá? Então essa função, quando ela foi definida, e aí eu sei disso porque eu vi a documentação, que ela, ao ser chamada, ela precisa de dois parâmetros. Um define o limite inferior e outro define o limite superior. Para quê? Para que ela possa gerar um número randômico nessa faixa de valores que eu especifiquei aqui. Então, nesse instante aqui é gerado um número randômico entre 1 e 100, um número inteiro randômico, randint, um int de inteiro. Então, é gerado um randômico inteiro entre 1 e 100 e é atribuído a variável soma pegando o valor anterior, inicialmente soma é 0, então vai ser 0 mais o número randômico gerado. Retorna, incremento i e faz isso novamente. Pega um novo número randômico gerado. Nesse instante, esse número randômico gerado é feito a soma com o valor anterior obtido e sai do laço de repetição. Saindo do laço de repetição, encontra a palavra return. Retorna o que? Retorna o conteúdo desse somatório entre esses dois valores randômicos gerados, somados, dividido por 2. E a chamada da função é simples, tá? Como é feito? Média é uma função, é uma variável, melhor dizendo, do programa principal. Então o programa principal começa aqui. Então média é uma variável do programa principal que recebe o retorno da chamada da função média, passando como parâmetro que nada, porque a função, quando foi definida, ela foi definida que ela não necessita de parâmetros ao ser chamada. E depois é só mandar mostrar o conteúdo da variável média. Tá? Então, desta maneira, nós criamos um programa, onde nesse programa está incorporada uma função que, ao ser chamada, ela faz a geração de dois números randômicos, faz a soma entre esses dois números e calcula a média e retorna para ser mostrado no programa principal. Então vamos ver como é que seria a execução desse programa, para vocês perceberem bem como é que ele ficaria sendo executado, né, esse programa, para vocês entenderem melhor a lógica de funcionamento aqui. Com o objetivo de tentar clarificar cada vez mais o uso de funções ou funcionamento de um programa consistindo de funções, vamos executar passo a passo esse programa que eu acabei de mostrar agora para vocês, para que vocês possam entender melhor essa dinâmica de funcionamento de um programa consistindo de funções no seu esboço. Então, começando a execução, né? Primeiro comando ali é um comando de importar a biblioteca randômica, que está anterior à definição da função. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, começar de novo. Começou. Então, agora vai ser importada a biblioteca randômica. Depois chega-se à definição da função, mas ainda ela não vai ser executada. E pula-se para o programa principal. O programa principal, como eu falei no slide para vocês, somente 2 linhas de código, que é essa atribuição a essa variável média, proveniente da chamada da função média, passando como parâmetro nenhum. Na sequência da chamada da função, a execução desvia para o core da função. Então aqui começa, ó, estava lá, né? Estava na linha 9, aí ele voltou para a linha 4, a execução. A execução voltou para a linha 4 porque a função foi chamada nesse instante. Começa a execução da função, que é atribuir a essa variável soma interna à função o valor 0. Na sequência,
executa-se uma estrutura de repetição para ir variando de 0 até 1. Faça o que? Soma, recebe soma mais rando.randint com o valor de 1 a 100. Então vamos acompanhar aqui os valores das variáveis aqui. Vamos ver aqui. Vejamos o que a gente tem criado aqui, ó. Soma estava inicialmente com 0. Primeiro valor do i 0. Para a soma igual a 0, após a execução desse comando, deve ser feito agora, foi gerado o número 89, observem aqui do lado, aqui, ó, soma igual a 89, foi gerado o número 89, foi feito a soma de 89 com 0, que era o valor inicial, e atribuído a própria variável soma, 89 mais 0 dá 89, então esse é o novo valor de variável soma. Retorna para cá, o i vai ser incrementado, observe que o i passou para 1, inicialmente o i era 0, passou para 1, e vai ser feito a chamada da função que vai gerar um novo número randômico e somar a 89. Vamos ver se isso de fato vai ocorrer aqui. Então foi feito a chamada da função randômica, foi gerado um novo número randômico e foi somado a 89, que resultou em 149. Tá. Após isso, retorna para cá, o i, né, termina a variação do i, ele assumiu o 0 e 1, que eram os valores possíveis para i, e a próxima, o comando a ser executado era o retorno do conteúdo da variável soma dividido por 2. Então, o que é que tem em soma? 149. O que é que vai retornar para cá, para o principal? 149 dividido por 2. Então, vai ser feito o retorno. Quando chega aqui, foi feito o retorno. E aí a variável média aparece aqui como 74,5. 74,5 é exatamente 149 dividido por 2. E ao ser mostrado o conteúdo da variável média, vai aparecer lá, né, nessa aqui seria a janela de interação com o usuário, vai aparecer para o usuário lá o valor 74,5. Ó, média é igual a 74,50. Então é nesse vai e vem, como eu falei para vocês agora há pouco, que se dá o contexto de funcionamento de uma função aqui. Então esse passo a passo aqui, acredito que tenha ficado bem claro aqui para vocês como isso é feito. Então, nesse instante que a função ela é chamada, aqui não há passagem de parâmetros, somente o acionamento da função, e ela internamente gera esses números randômicos, faz a soma. Se houvesse passagem de parâmetros, né, aí esses valores seriam, digamos assim, passado para a variável, para a função média. Fazer uma alteração aqui, incluindo nessa função a, vírgula b, e vou acrescentar aqui, né, duas linhas print A, só para tentar esclarecer para vocês esses papéis que esses tais parâmetros assumem, só para efeitos didáticos, né? Vou mostrar que quando a função ela é chamada, então nesse caso aqui, como mudei a definição da função, eu acrescentei a essa função uma lista de parâmetros, na chamada, essa função ela também tem que ser chamada passando dois parâmetros. Vamos supor que eu passo dois parâmetros, dois valores constantes, lá 4 e 5. Então vamos executar passo a passo novamente para mostrar que quando esse comando for ser executado aqui, nesse caso aqui print A e print B, os valores de A e B serão mostrados, seria 4 e 5, os valores que foram passados como parâmetros. Vamos ver se isso de fato ocorre, né? Vamos dar início à execução passo a passo. Próximo comando é a definição da função.
Aí nesse instante a função ela é chamada, vai ser chamada quando executar esse comando, passando como parâmetro para a função os valores 4 e 5. Então observem aqui, ó, na janela aqui, o que foi mostrado aqui, print A, se print A 4, print B 5, ou seja, o A assumiu o valor, foi passado como parâmetro 4, e o B assumiu o valor, foi passado como parâmetro 5. Tá? Eu não vou, para efeito didático, eu não vou estar utilizando nem A nem B internamente aqui, mas se fosse utilizar, o A e o B seriam operados com os valores 4 e 5. A função ela praticamente foi inalterada. Só fiz, em termos didáticos, essa passagem de parâmetros, mostrando que aqueles valores que são os parâmetros formais A e B, os valores que A e B assumem são os valores que são passados como parâmetro quando da chamada da função. Tá? Então, observe que agora o valor já mudou, 45. Então, gerando novos números randômicos, permanece a mesma coisa. Então é dessa forma que a função ela opera, ela é definida e precisa ser chamada. Ela é chamada pelo programa principal, ou vocês podem ver num programa maior, com mais números, com mais linhas de código, eu posso ter funções várias, né? Não só uma função, mas pode ter mais de uma função, e posso ter função chamando função, isso nada impede. Tá? Então essas funções é como se fossem programas à parte, okay? Que tem a sua especificidade, elas têm uma funcionalidade específica, elas fazem coisas bem objetivas, mas elas sozinhas não resolvem o problema, elas precisam de apoio. Tá? No caso, esse apoio pode vir de programa principal, que é esse caso, ou de outras funções, para num contexto mais abrangente dar a solução final do meu problema. A solução final do meu problema aqui, nesse caso aqui, seria que o valor da média fosse mostrado. Então o valor da média é mostrado no programa principal.